Olá, pessoal, boa noite. Que alegria me reencontrar com vocês aqui. Eu sou o professor Rony Kozer e é muito bom estar com vocês aqui em mais uma das nossas palestras, em mais uma das nossas lives, neste ciclo de palestras que a Fabra tem promovido aqui nesse início de 2021. E é muito bom ter você com a gente aqui. Olha, o evento está sendo aí um sucesso. Temos trazido palestrantes de peso, abordando temas variados, nas diversas áreas, ou por que não dizer, palestras que são relativas, que têm relação com os cursos que a Fabra oferece, como direito, psicologia, pedagogia. Hoje estamos recebendo o professor especialista Robson Santos, que estará falando sobre um tema que acaba, de certo modo, atingindo aí duas áreas, né? Tanto a teologia como também a pedagogia. E quero então aqui dar a vocês as boas-vindas ao nosso canal da Fabra. Quero já agradecer a vocês, pessoal, pela presença constante, firme, né? A assistência assim, tem sido realmente muito boa, o evento tem sido um sucesso. Eu quero aproveitar já de partida aqui também, dizer para vocês, né, da importância de você se inscrever em nosso canal da Fabra. Eu vou aqui, pessoal, até fazer um negócio um pouco diferente, né? Eu quero aqui até mostrar para vocês aqui um passo a passo de como você, né, algumas pessoas ainda não estão familiarizadas com o YouTube, então quero mostrar para vocês aqui rapidinho como que você se inscreve, como que você compartilha, separa esse link aqui dessa palestra de hoje, dispara no seu WhatsApp aí, manda para os seus familiares, para os seus amigos. Isso é muito importante. Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês nesse momento. Vamos lá. E eu vou fazer aqui um passo a passo só para vocês dizerem como que é legal a questão do compartilhamento aqui. Ó. Vamos lá. Pois bem. Agora sim. Ó, vocês estão vendo essa imagem aí no seu computador. Quando você rola aqui um pouquinho, vai ter a opção aqui, compartilhar. Você clica aqui em compartilhar. Repara que quando você clica em compartilhar, ele abre para você uma série de possibilidades. Você pode compartilhar no Facebook, no Twitter, blog, se você tiver, ou do modo mais simples, você vem aqui e clica em copiar. Repare que o próprio YouTube ele já gera para você um link abreviado, uma URL curta, né? Então você clica aqui, copiar. Uma vez que você copiou aqui, minha gente, você vai disparar isso aí para todo mundo, né? E vai mandar para todo mundo. E é isso que a gente pede a vocês aí, essa colaboração. Tá joia? Muito bem, então não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Lembro a vocês, pessoal, sei que vocês já sabem, né? Já estamos aí já concluindo a primeira semana de palestras, mas é importante que você registre a sua presença, a sua participação aqui nas lives. Isso vale hora complementar, você recebe o certificado. E um detalhe importante, quando você for enviar lá a solicitação por e-mail, né, porventura você precisar fazer contato por e-mail lá com a Franciele, nossa colega lá do MEAC, é importante que você coloque a informação por completo, tá, gente? A Franciele é muito competente, muito aplicada, muito dedicada, mas ela não tem atributos da divindade. Então o pessoal está mandando e-mail e muitas vezes não coloca a informação lá por completo. Então, coloca o seu nome completo, informe de que curso você é, de que período você é, tá? Então isso ajuda o trabalho dela, tá bom? Então encaminhe lá, se você tiver alguma dificuldade, precisar encaminhar o e-mail, por gentileza, coloque a informação por completo. Também, pessoal, já estou passando a palavra aqui para o professor Robson Santos. Eu lembro a vocês que eu vou estar disponibilizando o link aqui durante a palestra, ok? É importante que você assista de fato, né? Então é importante que você participe e durante a palestra a gente vai liberar o link para você aí, tá bom? No chat aqui de comentários. Deixa eu chamar agora ele que é um amigo de longa data, professor Robson Santos, ele que é um fera aí, vem fazendo um trabalho fantástico, vai falar hoje sobre educação paternal por meios tecnológicos. Ele é bacharel em teologia, é especialista aí em metodologia do ensino, ele também é pedagogo em formação, né, professor Robson, e é o editor também do site EBD Interativa, que está bombando e não foi colocado lá na descrição, professor Robson, mas também o canal dele no YouTube está bombando também, né? Já bateu lá 20 mil, Robson. Tá indo bem, né? Graças Quase a Deus. 20 mil já. Que legal, que legal. Professor Robson, eu já vou passar a palavra para você. Fique à vontade aí para
conduzir a sua palestra. Após a sua palestra, a gente volta para uma interação aqui com os participantes, para a gente ler alguns comentários, eventuais perguntas que eles possam fazer. E a bola está com você, meu amigo. Desejo uma boa palestra. Ok, boa noite, professor Rony, boa noite, alunos da FABA, aqueles também que ainda não são alunos, boa noite para vocês, aos colegas, professores que nos assistem, que nos acompanham neste momento de palestra, né, tão importante para você que está em casa, pensar sobre os recursos tecnológicos no ato de ensinar, também no ato de aprender. Eu até sugeri, conversando com o professor Rony, falei do meu interesse de falar da educação paternal por meios tecnológicos em meio à pandemia. Você há de convir comigo que muitas famílias exigem das escolas, das faculdades, um ensino de qualidade, um ensino de fato que vai gerar uma educação aos seus filhos, que vai gerar rendas futuras significativas, colocações no mercado de trabalho de uma forma grandiosa. E desta forma vem sendo, né, geração em geração, as pessoas, famílias cobrando escolas e faculdades. Mas nesse tempo de pandemia, as coisas ganharam uma outra forma, né? Tanto o meio de aprender como o meio de ensinar. Grandes mudanças aconteceram no meio educacional, embora já havia uma tendência de mudanças, né? O ensino já era cogitado ser de uma forma mais EAD, mais online, até pela questão de condução até a faculdade, ganhar tempo, um ensino mais objetivo, já tinha, assim, esse interesse. Nós temos uma estatística do Instituto da Espanha, em 2018, que eles, pesquisando sobre o uso tecnológico por meio das crianças na faixa de 11 anos, eles perceberam que pelo menos 45% das crianças, meninos e meninas, já tinham o uso do celular. 92% já faziam uso da internet, isso uma criança de 11 anos de idade. Muitas escolas já vieram se adequando ao uso, né, de redes sociais, ao uso do AVA, né, como forma de ensino-aprendizagem, mas com a pandemia a gente percebe uma mudança mais radical, de uma forma mais que obrigatória no ato de aprender, por meio do recurso tecnológico. Mas o que isso tem a ver com os pais? O que isso tem a ver com o ensino-aprendizagem de uma forma geral? Eu percebo isso tanto no meio secular como no meio segmento religioso. Já que não se podia mais ir às escolas, ir às igrejas, ir aos segmentos locais de educação, de aprendizado, as pessoas tinham que buscar agora uma forma de estudar e aprender em casa. E as faculdades, escolas seculares, de uma forma geral, também chamaram os pais para participar desse ensino-aprendizagem dos filhos. Nós sabemos que há muito tempo já vem tendo-se uma busca e interesse dos pais quanto participar da educação dos seus filhos, mas os pais, de uma certa forma, sempre delegou isso à escola, dizendo que a escola deve educar os filhos, a escola deve dar formação aos filhos. Há de convir comigo que uma escola ela consegue e deve dar a questão cultural, uma formação cultural, a formação no sentido de conhecimento científico, técnico para trabalhar, mas a educação no sentido de valores morais, tanto autoridades civis, tanto autoridades acadêmicas, pedagógicas concordam que a autoridade no sentido moral, a educação no sentido moral, quem é que faz, quem é que deve fazer são os pais. Mas agora, não só a educação moral, como também a educação, digamos, acadêmica, secular, escolar, os pais foram chamados para esse tão grande desafio nesse meio da pandemia. Mas como fazer isso? Alguns pais têm dificuldade, né, de uso da tecnologia, não têm acesso à internet, acesso a aparelhos tecnológicos que muitas das vezes são obrigatórios para um aprendizado no lar. Muitos pais não têm, às vezes, domínios, né, de recursos tecnológicos, de redes sociais, mas estão diante de uma geração de filhos que são denominados e classificados de nativos digitais, que aprendem por meio tecnológico, que estudam por meio tecnológico,
que se divertem, têm os seus entretenimentos por meio tecnológico, nas suas variadas e várias plataformas de acesso de aprendizado. Mas como agir, como fazer nesse tempo educacional, onde o recurso tecnológico se torna um tanto quanto obrigatório para o aprendizado? Nós sabemos que já há algum tempo já se fala, já se pensa na chamada educação parental. O que seria a educação parental? Seria aquela educação que o pai, a mãe, a família consegue e deve acompanhar os filhos no uso tecnológico. Daí se colocam filtros para que os filhos não façam certos acessos ou não tenham contatos com certos vídeos, com certas matérias, com certos artigos de caráter ofensivo, de caráter pornográfico, de caráter violento, mas a gente sabe e conhece que não é suficiente esses filtros que no recurso parental se usam para poder ensinar e também controlar essa ação dos filhos na internet. E muitas vezes o que os pais faziam? Tiravam esse recurso tecnológico da mão das crianças para que elas não fossem pegas em uma situação de cilada, digamos, das armadilhas das redes sociais ou da internet ou do próprio YouTube. Mas nós sabemos que agora, na pandemia, não tem para onde correr, não é verdade? Todo pai, toda mãe que quer de fato que o seu filho aprenda nesse tempo onde há o distanciamento social, onde há o fechamento das escolas, das faculdades, os pais têm que fazer uso dos recursos tecnológicos para que os seus filhos aprendam, para que os seus filhos possam estudar e dar condição para que seja um jovem, seja uma criança, possam ter acesso e fazer o uso. Mas como fazer isso? Há um certo temor nos pais que os filhos possam ser presos em uma armadilha de pedófilos, de outros com maus interesses na internet, e os pais se pegam nesse desafio em deixar o filho ter acesso e, ao mesmo tempo, tem que deixar ter acesso até colocar o recurso para que o filho possa estudar, para que o filho possa aprender. Interessante que, sob esta situação, Max Lucado vai falar que não tem como nós, enquanto pais, prevenir, proteger os filhos de tudo. Não é possível guardar os filhos de tudo. O que fazer, então, diante de tantos desafios, recursos tecnológicos que devem ser usados para que haja o aprendizado também das crianças, dos filhos, dos jovens e assim por diante? Como fazer? A ideia que Max Lucado vai colocar, como outros especialistas, é que os pais venham acompanhar, venham educar aos filhos no uso e a forma correta de usar e de como usar para que, de fato, eles possam aprender e fazer um bom uso da tecnologia. Então, não basta dizer não para o filho ou tirar o recurso tecnológico. É necessário colocar o recurso e acompanhar isso de perto. Na China, por exemplo, muitas crianças, milhões de crianças, puderam aprender por meio do recurso tecnológico. No Líbano, as crianças aprenderam, estudaram, fizeram as suas atividades de educação física por meio de gravação de aulas e colocar isso diante dos seus professores. Também no Brasil, os pais colocaram e colocam atividades para que os filhos possam fazer em casa e depois os pais têm que enviar aos professores, aos tutores, aos educadores de forma geral, por meio do WhatsApp, por meio das plataformas sociais, e às vezes tem esse desafio de como usar e usar da forma correta. Então a gente não tem como fugir desses recursos, é obrigatório o uso e deve ser usado, mas usado de uma forma correta. A gente há de convir, né, a gente tem que levar isso em consideração, que a civilização como um todo, ela vem ganhando mudanças bem drásticas em todas as áreas da vida, né? Seja no recurso tecnológico, seja no recurso automobilístico, cultural, várias mudanças vêm sendo feitas ao longo do tempo, e a pandemia ela conseguiu acelerar isso, né? Ela conseguiu dar uma ênfase nessa mudança de ensino, de aprendizado, de relacionamento entre pessoas, relacionamento entre escola e família. E a gente percebe uma coisa interessante,
que já havia uma tendência no meio pedagógico, educacional, que os pais também deveriam participar da educação dos seus filhos, que os pais deveriam interagir com seus filhos nessa tão importante empreitada que é a formação educacional, que é a educação desde lá a mais tenra idade até aquela idade que ele se forma para o mercado de trabalho. E muitas das vezes o pai ele delegava isso a alguém, ou ele delegava isso à escola, e agora ele tem que ensinar, tem que acompanhar isso. Interessante que alguns pais, eles deixaram, né, de estudar, não se dedicaram mais ao estudo, e agora com a pandemia, interessante que tiveram que voltar, né, a estudar. Alguns pais tiveram que aprender a usar as redes sociais, aprender a usar o YouTube e a outras plataformas de ensino, de comunicação, tecnológicos de forma geral, recursos tecnológicos de forma geral, para que pudessem também agora atender aos seus filhos. Eu acompanhei várias famílias, eu acompanho várias famílias que não gostavam de televisão, que não gostavam de celular, mas agora, por meio da necessidade, eles têm que acessar, ter os seus canais, ter os seus acessos, né, adquirir redes de internet em suas casas, para que possam agora aprender como usar e também ensinar aos seus filhos, muitas vezes, que já sabem usar, mas agora ensinar da forma que eles entendem que seja a forma correta, para que possam educar. Então, nós temos esse desafio diante desta realidade de como ensinar por meio do recurso tecnológico. Então, eu volto a dizer que o que antes era uma opção, usar as plataformas, né, de educação tecnológico para ensinar, o que era uma opção, agora se tornou um meio obrigatório. E como será após a pandemia, né? Será que ainda nós, a escola, os pais, os alunos de forma geral, estarão mais afinados e mais envolvidos com os recursos tecnológicos para que possa fazer os seus aprendizados, os seus ensinos? Você há de convir comigo também que há professores que estão ansiosos para que a pandemia termine, para que todo esse distanciamento se acabe, para que possam voltar para suas aulas presenciais. Há pais que estão ansiosos para que também os seus filhos voltem a estudar, porque não tem mais coragem ou ânimo para ensinar os seus filhos em casa. Mas interessante que a pandemia está resgatando, né, esta necessidade que os pais têm de serem criativos na forma de educar seus filhos, na forma criativa que os professores devem ser para ensinar também os seus alunos. Então, com certeza, com esta pandemia, muitos professores tiveram que se reinventar, tiveram que repensar o seu papel e como ensinar e o que ensinar. Muitos alunos tiveram que reaprender a forma de aprender, a forma de estudar e fazer usos, conforme em países diversos tiveram que fazer usos, né, tecnológicos para que possam ainda continuar tendo acesso aos meios educacionais. Então, é um momento de reaprender para todos, de como ensinar e de como aprender. Com certeza, facilitou muito a pesquisa, até porque o acesso à informação já estava diante de todos nós. Talvez fazíamos mais uso das redes sociais ou de outros recursos do que de recursos que, de fato, somassem com o nosso aprendizado. Com a pandemia, os pais, os alunos, de forma geral, os professores, nessa empreitada de se reinventar, tiveram que aprender a pesquisar, tiveram que fazer usos constantes dos e-books, dos acervos digitais, também de várias plataformas que a internet proporciona para estudar e para aprender. Também os pais tiveram que voltar a esta necessidade de estudar, aprender. Então, isto foi uma coisa benéfica de forma geral, no sentido de se reinventar, de como ensinar e de como aprender. Também, aonde é o nosso ponto central aqui da nossa palestra e de nossa reflexão aqui, é a participação dos pais, é a participação paternal
na educação dos seus filhos, na educação dos alunos. Há de convir comigo que a sala de aula dos professores normalmente era uma sala com cadeiras, com quadro, com louça digital, com data show. Agora a sala do professor é a casa do aluno, é a sala do aluno, é o quarto do aluno, é a casa como um todo, o escritório do aluno. Logo, a sala de aula agora é uma sala dinâmica. E muitas das vezes, nesta sala, que agora é a casa do aluno propriamente, que antes era uma sala, né, com todo aquele aparato tecnológico escolar, alguns alunos, para que pudessem aprender, os professores tiveram que chamar aos pais, juntamente com a escola, para que os pais colaborassem nessa empreitada de ensinar os seus filhos, de ensinar os alunos. E os pais tiveram que, né, a gente percebe isso, reservar também um tempo, um horário específico ali, para que junto com os seus filhos pudesse estar agora assistindo aos professores, seja pelos smartphones, seja pelas televisões, pelos notebooks, pelos computadores, de uma forma geral. E muitas das vezes o filho, né, naquela idade de 5, 6 anos, 11 anos de idade, não querendo sentar ali para aprender, o pai teve que, né, insistir com o filho, conduzir o filho junto com o seu professor para que o filho pudesse ali aprender naquele momento escolar, naquele momento de aula. Agora, o que é interessante, que os professores que eram mais daqueles que interagiam no falar, tiveram que buscar meios e recursos visuais, até porque muitos alunos são de aprendizado, de um estilo de aprendizado visual. Imagina um aluno na casa dele, diante de tantos recursos, brinquedos e outros mais, ter que aprender ouvindo o seu professor falar. Não funciona. Então o professor teve que usar de desenhos, de várias artes, para mostrar, né, online, para que o filho daquele pai pudesse fazer em casa, mas o pai acompanhando. E muitas das vezes o filho não faria se o pai não fizesse junto. Ou seja, o filho depende que o pai faça também para que ele possa fazer aquilo que o professor está orientando. Ou seja, desenhando, pintando, ou qualquer outra arte, ou qualquer outra atividade colocada pelo professor. Então, na pandemia, a gente percebe uma interação muito grande entre a escola e os pais, entre a escola e a família, entre a escola e os recursos que esta família tem. Aqueles recursos que a família já tem seriam utilizados e que a família não tivesse esse recurso, teria que adquirir para que pudesse estudar. Muitas das vezes, os pais enfrentam ou enfrentaram problemas do tipo ruídos da comunicação que na escola são vencidos muito facilmente com as estruturas bem organizadas de uma escola. Os pais tiveram que se reinventar, porque às vezes, justamente por conta de morar em uma zona urbana, tem interferência de animais, tem interferências de sons, de outros, né, recursos que os seus vizinhos, que os moradores de forma geral usam, e acaba interferindo na atenção, no foco que aquele aluno tem, que aquele professor possa fazer ali uma boa aula, ele depende de não ter esses ruídos. Então, muitas das vezes, o que o professor acabou fazendo? E tendo que fazer para alcançar esse aluno em casa, diante de tantas interferências? Gravar as aulas e mandar para que o pai, juntamente com o seu filho, pudesse assistir. Mas aí, veja bem, às vezes não dava para fazer isso ao dia, tinha que fazer isso à noite, em vários horários, justamente para atender a necessidade daquela casa. Uma coisa interessante que eu percebo na arte de ensinar, que embora se tenha um padrão de ensino para todos, dentro de uma sala de aula com 20, 50 alunos, com vários estilos de aprendizagem, o professor acaba se utilizando de um padrão no intuito de alcançar todos. E muitas das vezes há aquele aluno que fica no prejuízo, digamos assim, que não consegue acompanhar aquela didática, aquele padrão de ensino, já que tem que estabelecer um padrão geral. E uma casa onde que o pai e a mãe, onde os parentes estão ensinando aquela criança, ou aquele jovem, aquele adolescente,
ele vai ter que utilizar de métodos e recursos justamente que atenda à realidade da sua família ali, né, dos seus filhos ali. Logo, a didática seria bem típica, né, na sua realidade. O professor fala, orienta como deve ser a educação, que os pais devem transmitir aos filhos, ou como que vai acontecer aquela atividade, aquela aula, mas muitas das vezes, para que a educação seja de qualidade, o pai, a mãe, os parentes que ali vão acompanhar aquela educação dos filhos, eles vão ter que entender o processo de ensino pedagógico, vão ter que entender o que o professor de fato quer passar para conseguir adequar isso à realidade da sua casa, dos seus filhos, para que esta educação se faça com toda a qualidade possível, para que de fato o aluno aprenda. Porque você há de convir comigo que dentro de uma sala de aula, o professor ele fala e tem aquele momento expositivo, ele tem aquele momento de atividades, aquele momento de fixação do aprendizado, coloca atividades para que o aluno possa fazer em casa, para que o aluno possa fazer nos seus laboratórios, para que os seus alunos possam fazer em visitas, em trabalhos de campo, e o professor se utiliza de vários recursos para que aquele aluno aprenda. Mas quando o aluno agora está num outro ambiente, que é um ambiente familiar, o professor vai ter que adequar os seus recursos, as suas atividades, o seu planejamento de aula à realidade daquela família ou daquele grupo familiar para que a educação se faça valer, para que de fato aquele aluno aprenda. Porque o que vai acontecer do contrário? O professor vai passar uma atividade, vai passar toda uma orientação, vai parecer que o aluno aprendeu, mas de fato não aprendeu. E o ensino-aprendizagem, para que de fato faça diferença, para que de fato venha valer a pena, não basta o aluno ouvir, não basta o aluno fazer uma atividade, desenvolver o trabalho. É necessário que ele entenda o processo, que ele entenda o que de fato está sendo passado, ensinado, transmitido, porque há de convir comigo que ensinar não é simplesmente transferir conhecimento, mas refletir, mas entender, mas compreender. Então, logo, aquele aluno que agora está no ambiente familiar dependerá também de entender aquela atividade dentro do seu contexto. E nada melhor do que os pais, nada melhor do que a família nessa interação. Muitas das vezes, como eu já falei anteriormente, os pais não conseguiam acompanhar por causa dos seus trabalhos, das suas atividades, e muitas das vezes também não se sentiam na responsabilidade de ensinar e acompanhar as atividades dos seus filhos, e acompanhar o que os seus filhos assistiam, seus filhos viam na internet, acessavam, porque entendiam que isso era de responsabilidade direta e unicamente, exclusivamente da escola. Só que agora, a responsabilidade de ensinar, do aprendizado, é também dos pais. E muitas vezes mais dos pais do que propriamente dos professores. Porque os professores, muitas das vezes, estão em suas escolas, estão em seus lares, estão em seus escritórios, transmitindo, né, gravando aquilo que é o ensino para os seus alunos. Mas o acesso dependerá do interesse do aluno. O acesso dependerá do interesse do jovem, do adolescente, da criança, e mais ainda, o acesso que os pais farão e chamarão seus filhos para participar desse processo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma mãe que falou o seguinte: olha, que aula chata. Como que eu vou incentivar o meu filho a assistir essa aula se nem eu consigo assistir essa aula? Então, olha só o desafio do professor, o desafio da escola. Não é só fazer o aluno aprender, não é só agradar o aluno para que ele esteja diante de uma tela. O desafio também é do professor da escola para agradar esse pai, para agradar essa mãe, para agradar esta família como um todo, que estará, naquele momento, aprendendo de uma forma conjunta. Imagina um desafio. Se em uma casa não tem vários recursos tecnológicos, só tem apenas um canal, tipo só uma televisão, só um computador, só um celular, e agora ter que reservar esse tempo para que o aluno possa estudar,
e ainda em uma casa onde tem vários filhos, né? Há de convir comigo que no Brasil nós temos casos e casos, em uma casa que só tem um filho, em uma casa que tem 10 filhos, e aí só tem um recurso tecnológico para que o filho possa utilizar, para que aquele aluno possa utilizar, e o pai tem que dividir o espaço, porque às vezes a aula do filho de 11 anos também é no mesmo horário da criança de 6 e assim por diante. Então, às vezes, o pai tem que fazer aquela maratona, né? Os pais têm que fazer aquela maratona para poder alcançar o aprendizado juntamente com a escola aos seus filhos de uma forma geral. E muitas vezes, assim, esse desafio acaba sendo cumprido, na verdade, mas em horários diferentes. Então, assim, entender este momento é um desafio tanto para a escola como também para a família. Desafio para a escola porque aquela escola que não se reinventou, aquela escola, aquela faculdade que não acompanhou o desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento secular, tecnológico, agora teve que se reinventar, teve que adequar os seus recursos para atender esta geração, né, mais tecnológica. Também um desafio para os pais que não acompanhavam os alunos, os seus filhos, que não tinham recursos, agora tendo que acompanhar os seus filhos, tendo que ter acesso aos recursos. Então, é um desafio muito grande para todos, para poder alcançar. Então, muitas das vezes, os pais, eles tentando se adequar a esta realidade juntamente com a escola, eles até têm a boa vontade de acompanhar os seus filhos, têm vontade de acompanhar aquilo que a escola passa e dá como atividade. Mas o pai, muitas das vezes, ele quer fazer com que a educação dos seus filhos hoje seja a mesma educação que ele teve há 20, há 40 anos atrás. Mas, na verdade, ele vai ter que entender, muitas das vezes, que a educação dos seus filhos hoje é muito diferente da educação que ele teve há 50 anos atrás. Então, muitas das vezes, o pai tenta fazer com que o seu filho aprenda da forma que ele aprendeu. Não é desta forma, nós sabemos disso. Então, o pai vai ter que se adequar às tendências pedagógicas atuais, se adequar àquilo que a escola, àquilo que o professor coloca, mas também tentando equilibrar aquilo que ele entende da forma correta, da forma de ensinar, da forma que o professor, a faculdade orienta, e muitas das vezes ele tem um filho que quer ser independente, uma criança que já, com seus 10 anos de idade, com seus 6 anos de idade, já quer ser independente, então ele vai ter que entender e equilibrar as autoridades, aquilo que ele quer ensinar com aquilo que o aluno, o seu filho vai aprender, e desta forma tendo que dar uma certa autonomia para que o seu filho possa aprender com a sua própria inteligência, para que o seu filho possa aprender da forma que é a forma atual, da forma que é a forma moderna. Então, muitas das vezes, esse desafio de se adequar, de acompanhar justamente essa questão de como ensinar, de como aprender, o pai e a mãe, os pais, a família, também tem que encarar esse desafio. Porque você há de convir comigo que não é só a escola que se reinventa nesse tempo. Não é somente os professores que se reinventam neste tempo. Também os pais, também a família se reinventa de uma forma geral. Então, qual o recurso melhor a usar nesse tempo? Seria o celular, que muitas das vezes se perde o foco acessando as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram da vida? Seria usar a televisão, que lá tem a Netflix e outros recursos mais de entretenimento? Quais recursos a utilizar? Colocar os filhos em um ambiente onde tem vários brinquedos para estudar? Qual recurso, qual o local ideal para que aquela criança, para que aquela família possa de fato fazer educação em suas casas? Porque o professor, de uma certa forma, a escola não pode obrigar, exigir com que o pai e a mãe, com que os pais tenham um padrão de vida financeiro e até recursos que de fato sejam recursos avançados de última geração. Muitas das vezes a escola tem que se adequar, até para ter a parceria da família, aos recursos simples, a um ambiente talvez que não seja o ideal. Então,
há essa dúvida, né? Há este desafio. Qual recurso utilizar? Qual ambiente? Como orientar essa família? Como que essa família vai receber esta orientação? Então, mesmo após a pandemia, ainda existirá esse desafio, porque o que esta pandemia fez com a nossa geração escolar, com a família, vai gerar impactos futuros. Porque muitas das vezes a criança que acordava cedo para ir para a escola, e agora não é mais obrigada a acordar cedo porque está lá gravada a aula, ela vai entender escola por quê? Para quê? Qual é a função dela? Por que eu tenho que acordar cedo? Por que eu tenho que pegar agora um coletivo para ir para uma escola se eu posso estudar em casa? Muitas das vezes a criança, o jovem, o adolescente, né, tendo vários recursos para fazer uma atividade, uma avaliação, tanto facilita para ele em casa, ele pensa, por que agora ir para uma escola? Até nisso, nós, professores, teremos que pensar como justificar a ida à escola. E aí os pais, a família tem aquele desafio de, após a pandemia, ou já nesse período aí que a pandemia está se findando, de como fazer o envio novamente dos filhos para as escolas, para as faculdades. Porque a verdade é que, de fato, a criança, de fato, o filho aprende em um ambiente familiar. Sim, de fato, ele aprende. De fato, a criança ela pode aprender com os recursos que são transmitidos de uma forma online. Sim, de fato, podem ser aprendidos. Mas há desafios que, de uma certa forma, sem querer ser aqui pessimista ou dramático, que somente em um ambiente escolar propriamente podem ser vencidos. Somente em um ambiente escolar, de fato, que os professores conseguirão romper com certas barreiras. Porque um professor que ensina com qualidade, ele tem toda uma formação, tem toda uma licenciatura para poder ensinar. Mas ele que é um professor de qualidade, uma professora de qualidade, está sempre se reinventando. Continua naquela pegada da formação continuada. Então, ninguém melhor que um professor, preparado academicamente falando, para ensinar as crianças, para ensinar os jovens, em todas as áreas humanas, juntamente da parceria da família. Então, o primeiro desafio agora nessa pandemia seria como ensinar em um ambiente familiar, juntamente com a família, propriamente dito. E depois, como fazer essa retomada dos filhos, dos alunos, para um ambiente escolar, diante de tantas folgas e comodismo que a tecnologia também nos proporciona. Porque é muito satisfatório, é muito confortável, de repente, não ter que sair de casa para ir estudar e poder fazer esse estudo em casa no melhor horário, que for mais conveniente, de uma forma individualmente, assim por dizer. Então, assim, como vencer esses desafios? São desafios gerais, tanto para os pais, quanto para os professores, e até mesmo para que esta criança, para que esse jovem, que é um nativo digital, né, desta era digital, possa entender a importância de ir e a importância também de estudar nas suas residências. Interessante que há muito tempo já se vem se compartilhando vídeos para os alunos, os filhos fazerem as suas críticas em casa, leitura de livros em casa e poderem estudar em casa. Também se recomenda muito a leitura de livros em PDF, e muita gente fala, não, eu prefiro ler em livros impressos, eu prefiro estar diante do professor para poder perguntar. Mas aqui, como no canal do YouTube, aqui no chat, aqui, nós podemos, né, interagir, mas a interação ainda é muito, digamos, eletrônica, é muito, de uma certa forma, distante, porque alguns professores ainda, algumas escolas ainda, não conseguiram tornar isso muito pessoal, pelo contrário, ainda é muito formal, é muito, digamos, acadêmico, de uma forma que esta linguagem distancia o aluno do professor e a escola da família. Então, fazer esse rompimento, fazer essa interação de forma que os recursos tecnológicos sejam tão importantes, tão úteis quanto ir à escola,
sem dúvida é um desafio para todos, sem dúvida é um desafio para os pais, sem dúvida é um desafio para a escola. Então, em forma de conclusão aqui, eu posso te dizer uma coisa, que antes a gente se utilizava de filtros, a gente se utilizava dos recursos parentais para poder ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos com a ajuda da escola. Hoje, nós não só utilizamos esses filtros, mas somos, de uma certa forma, levados a participar diretamente da educação dos nossos filhos. E a ideia e a importância, a gente percebe que os pais continuem participando, até porque a aproximação da escola com a família gerou várias oportunidades. A escola consegue agora e poderá entender melhor, sem dúvida, a realidade dos seus alunos, a realidade daquela família, para poder fazer um melhor ensino. Porque, às vezes, o aluno não aprende na sala de aula, não se comporta, não se dedica, porque ele tem certas dificuldades no seu ambiente familiar. Mas agora, com essa aproximação da escola com a família, os professores, a escola como um todo consegue perceber. Também os pais agora conseguem perceber a dificuldade que a escola tem para poder dar uma boa educação, uma boa formação, e os pais agora podem colaborar com a escola dizendo e fazendo com que seus filhos deem importância, valorizem esse momento escolar. Um grande filósofo, ele falou algo muito interessante, eu assistindo ele esses dias, o Clóvis de Barros, ele falou o seguinte, olha, nós somos levados a estudar acreditando que tem algo melhor lá na frente. E quando a gente chega lá na frente, a gente é levado a estudar mais um pouco, acreditando que tem algo melhor lá na frente. E assim é a vida. Nunca se para de estudar. O aluno que entende a importância de estudar sempre, ele com certeza terá um diferencial na vida e no mercado de trabalho. Os pais que não estudaram lá atrás, mas agora podem estudar com os filhos, percebem que ainda é possível estudar. Ainda é possível estudar nos dias atuais. E assim, colaborar com a escola. Então, aí está esse desafio, tanto para a escola, quanto para a família. Mas esta aproximação, sem dúvida, gerou oportunidades fantásticas de um ensino-aprendizagem de qualidade, tanto facilitando o ensino por parte da escola, como também agora facilitando para que os pais possam colaborar com a escola, todos unicamente focados em ensinar esse ser humano tão incrível, esse filho, esse jovem, esse adolescente, que com certeza fará a diferença no seu amanhã. Espero ter ajudado e deixado aí uma boa reflexão, tanto para os professores, quanto para os alunos e os colegas, de uma forma geral. Eu volto a palavra ao nosso colega e professor Rony Cosi. Agora sim. Que bacana, professor Robson. Tranquilo. É ao vivo e a cores, né, gente? É ao vivo e a cores. Sim, verdade. Poxa, professor Robson, muito bacana. Você sabe que eu vou dizer para vocês aqui, pessoal que estão nos acompanhando, aí, professor Robson, a gente já participou juntos aí de vários eventos, né, Robson, dando palestras. Sim, verdade. E muitas vezes abordando temas da educação, né? E essa temática em particular que você abordou hoje, professor Robson, foi, assim, sem dúvida, muito interessante, muito curiosa. Você fez ponderações, fez pontuações aqui que, sem dúvida, contribuíram muito, e não apenas eu concluí isso, né? Os comentários aqui evidenciam a boa recepção da palestra. A gente tem vários comentários, tanto perguntas que foram colocadas aqui, como também comentários endossando, né, endossando o que você estava falando. E eu vou até, professor Robson, já para a gente dar uma esquentada aqui agora, né? Sim, eu vou colocar na tela aqui para você, ó, o Rodrigo Duarte, por exemplo. Obrigado, Rodrigo Duarte, pela participação, a todos os que estão aí, né, nos acompanhando. O Rodrigo, ele diz assim: boa noite, professor Robson Santos. O que você pode dizer sobre a educação socioemocional e da escola militarizada? Ele escreveu militarizada, o Robson, mas acredito que ele estava querendo dizer militarizada. Acho que talvez na hora de digitar lá, digitou rápido, acabou saindo errado, né?
E aí ele pede ao Sim. professor Robson qual a sua opinião sobre essas modalidades, né, de escola, se é que eu posso falar nesses termos. Acontece o seguinte, Rodrigo Duarte, eu agradeço pela pergunta. Acontece o seguinte, que todo ensino, os professores talvez vão discordar de mim nesta hora, todo ensino ele é tendencioso. E agora, com a pandemia, o ensino sendo feito pela internet, pela modalidade de televisão, a gente percebe também que há uma tendência, né? Há uma tendência de colocar aquilo que é visão do país, daquilo que é próprio da economia, aquilo que é próprio dos políticos. E, para mim, isso é muito perigoso e pode, de uma certa forma, gerar problemas incalculáveis se isto não for acompanhado pelos pais, se não for acompanhado seriamente pelos professores. Por que eu digo isso? Todo ensino, todo aprendizado, ele deveria ter uma criticidade da coisa, né? Deveria se ouvir, deveria se ler, mas sempre levando em conta a seriedade, o significado e a veracidade das informações, daquele conhecimento que é exposto. Então, eu vejo assim com uma certa preocupação o ensino que é feito por meio dessa educação de agora. Eu vejo com uma certa preocupação. Então, assim, mais do que nunca, os pais deveriam acompanhar os seus filhos nessa empreitada daquilo que o filho de fato está aprendendo e daquilo que de fato o filho deve reter como um bom conhecimento, como uma boa formação. Obrigado. Excelente, excelente. Obrigado, professor Robson. Sim. Olha, eu tenho aqui também um comentário da Marcela Silva, que é outra participante aqui também, muito fiel, sabe, professor Robson, está sempre com a gente aqui também. Ela diz o seguinte: de que maneiras os pais podem desenvolver o processo de aprendizado de seus filhos em conjunto com a escola? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite. Então, os pais podem se aproximar da escola, buscar dialogar com os professores, saber dos professores quais atividades desenvolver em casa, quais recursos podem ser utilizados. Desta forma, o pai faria o seguinte, a mãe, os pais fariam o seguinte: professor, eu tenho tais recursos, ou quais recursos eu posso utilizar em casa? Os professores fariam uma orientação direta aos pais de quais recursos a utilizar, e em qual tempo desenvolver isso, e desta forma, junto com a escola, fazer o aprendizado dos seus filhos. Então, assim, teria que chamar os professores, a coordenação no particular, para fazer entender a sua realidade, para fazer entender os seus recursos disponíveis, os seus horários disponíveis e usar de uma forma que, de fato, contribua com o aprendizado do filho ou dos seus filhos. Excelente, excelente. Uma coisa bacana, pessoal, que eu achei aqui na fala do professor Robson, e via de regra ele acaba trazendo isso à tona, que é essa utilização da tecnologia. Inclusive, nas nossas licenciaturas, a gente tem até aquela disciplina, educação e novas tecnologias, então a Fabra, sempre muito antenada com isso, não poderia deixar de incluir na sua matriz curricular uma disciplina com essa pegada, com essa proposta. E é interessante que o professor nem descartou o uso da tecnologia, correto, professor Robson? Mas, ao mesmo tempo, percebe ali também a necessidade da intervenção, do acompanhamento dos pais, do papel da escola, da instituição escolar, né, seja de nível básico, seja de nível superior. Então, esse cuidado, essa conjugação, ela é muito satisfatória, né, professor Robson? Não se trata de uma coisa, via de regra, excluir a outra, né, como se as duas coisas fossem ali auto-excludentes, né? Sim, sim. Tem que ter um equilíbrio, né, professor Rony? Tem que ter um equilíbrio sim. No meio educacional, porque senão vai se tornar um ensino robotizado, né? Sim. E o aluno tem a sua peculiaridade. Então, esse acompanhamento da escola com os pais faz toda a diferença para entender a realidade do aluno, né, do filho ali. E sem dúvida, professor Robson Santos, as tecnologias hoje elas são aliadas da educação, né? Não dá para negar que a educação
embarcou realmente na utilização da tecnologia, e a tecnologia vem dinamizando processos educacionais, abrindo novas possibilidades, novas fronteiras, e os elogios aqui não param, professor Robson, né? O Matheus Loss está comentando aí, ó, muito boa essa palestra. Também aqui a Babi comentou, nossa, estou amando a palestra, que legal. Muito legal, muita gente participando. Ó, gente, não vai dar para ler todos, né? Senão a gente vai ter que dobrar o tempo aqui da palestra, né? Mas, assim, bem bacana. Tem uma outra que está chegando aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui, professor, na tela para vocês acompanharem. O Juliano Miranda Ferreira, ele diz assim, professor, hoje com a pandemia os pais estão tendo experiência com seus filhos. Ele está abordando um aspecto interessante, né, Robson? Sim, quem sabe correto. Assim passam a valorizar o trabalho de um professor na sala de aula. Bem colocado, bem colocado. Sim. Acho que, de algum modo, isso realça o papel e a contribuição do educador, né? Sem dúvida alguma. Justamente. Justamente. Ó, eu estou recebendo um comentário aqui também da Roberta. A Roberta é a nossa aluna de teologia. Ela diz assim, legal. Professor Rony Coser, eu lembro-me quando os professores passavam deveres de casa e ainda os alunos eram instruídos a pedir aos pais para ajudar nas lições e deveres. E nem havia tecnologia, eram livros. Um comentário aí também da colega Roberta, né? Ela está deixando aqui registrado. Deixa eu ver, também o Juliano volta a fazer um comentário aqui. Ele está dizendo aqui, Robson, ó, quando o conteúdo é bom, é difícil até levantar para beber um copo d'água. Show, muito legal. Legal, agradeço. Ó, penso que essa palestra deveria ser apresentada por escolas no primeiro dia de aula online, linguagem fácil e direto ao ponto. Amei, simplesmente maravilhosa. É a Jane Sabará. Obrigado, Jane. Muito bacana aí essas participações. A gente agradece, pessoal, imensamente. Professor Robson, eu quero aqui abrir para você fazer as suas considerações finais, né? Se você quiser divulgar também o seu trabalho, a Fabra não tem objeção a isso, tá? A gente agradece a você imensamente por nos atender, né, e estar conosco aqui, ministrando essa palestra maravilhosa. Por favor, suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer cada participação, a cada colega, a cada aluno, ao professor Rony Coser por esse tão importante convite, à Faculdade Fabra por confiar também, considerar essa oportunidade aqui. É uma honra, sem dúvida, participar deste momento, né, desse ciclo de palestras. Eu entendo que, mais do que nunca, nós professores, nós pais, filhos, de forma geral, temos que se preocupar com a educação dos nossos filhos, a educação do nosso país como um todo, tendo equilíbrio, tendo bom senso, tendo foco no empenho, no estudo, no ensino, mas nunca deixando de utilizar os melhores recursos e da forma correta. Então, a minha consideração para você é que você continue empenhado, valorize o seu professor, como foi colocado aqui, valorize a sua escola, também valorize os recursos que estão diante de você, busque usar da melhor forma. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, Robson Santos, EBD Interativa, tenho também um portal EBD Interativa, justamente porque eu sempre observei essa questão. O aluno, às vezes, ele não aprende da forma correta, ou ele não sabe utilizar os recursos, e quando ele tenta usar recursos ou acesso a informações, são informações que não colaboram em nada. Então, eu busquei também ter uma participação em ajudar aos alunos, aos professores. Na verdade, somos todos cooperadores da educação, né? Todos podemos participar da educação do nosso país, das nossas famílias, das nossas crianças, e com isso ter um mundo e um país melhor. Eu agradeço e um forte abraço. Valeu, professor Robson. Nosso muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal, foi muito bacana a palestra de hoje, como as demais, né? Foi empolgante, foi, eu diria também provocativa, né? Que nos leva a pensar sobre determinados tópicos que estão aí diretamente relacionados à educação, ao nosso desenvolvimento pessoal, profissional. E eu quero aqui, pessoal, já encerrando esta live de hoje, convidar vocês para que estejam com a gente aqui na próxima segunda-feira. A gente vai dar continuidade ao ciclo de palestras da Fabra 2021/1, e lembro a vocês que na segunda-feira teremos um professor da casa, né, uma pessoa muito querida da gente, um excelente profissional, que é o professor Lira, Dr. Lira Júnior. Ele vai falar sobre mudanças sociais em ebulição, alguns desafios socioantropológicos para a educação no contexto pós-pandêmico. Ele coloca como uma pergunta. Eu gostei disso porque
são as perguntas que movem o conhecimento, né? Então, ele deixa aí uma pergunta bem provocante, muito conectada realmente com a temática geral desse ciclo de palestras da live, que é falar aí, da Fabra, né? Que é falar justamente sobre os desafios para a educação, essas novas interfaces da educação no pós-pandemia. E quero também, pessoal, estender para vocês um convite aqui, se você, eu peço a você que estenda esse convite aí a outras pessoas que você conhece que não são alunos da Fabra. Na segunda-feira, às 18 horas, nós vamos realizar aqui um teste vocacional e o Bolsão Fabra. Isso vai ser já na próxima segunda, a partir das 18 horas, lá no site também, você vai encontrar no Instagram da Fabra, você vai ter lá o local para fazer a inscrição. E nós vamos ter uma equipe aqui recebendo, claro, com os cuidados. Inclusive, pessoal, eu não estou de máscara porque eu estou sozinho aqui no setor, ok? Mas a gente está tendo aí esses cuidados em relação ao distanciamento, a questão dos cuidados que a pandemia exige da gente. A Fabra tem levado isso muito a sério. E a gente vai estar realizando, então, esse teste vocacional e esse bolsão na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas. Então, convide outras pessoas, nos ajude a divulgar isso, e é importante que para nós é muito importante que você nos ajude na divulgação, tá bom? Então eu agradeço a vocês por terem ficado com a gente, nos encontramos aí na próxima segunda-feira, também aqui dando continuidade ao ciclo de palestras da Fabra, e lembro que eu já deixei para vocês aqui no chat de comentários também o link lá para você registrar a sua presença. Teve alguém que perguntou, professor, não pude participar ontem. Veja, pessoal, o formulário de registro lá de frequência, ele expira, ele só é válido para o dia. Então, se você não participou, mesmo que nós estamos fazendo aqui de maneira online, mas a gente considera a participação somente se você estiver no dia e registrar no dia, ok? O formulário ele expira e você... infelizmente, se você não participar, você acaba realmente não recebendo aí o certificado de participação referente ao dia. Se você participou hoje, você vai registrar e vai receber o certificado de hoje. Para cada dia, você tem a certificação, ok? Pessoal, a gente se encontra na segunda. Um bom final de semana para todos. E, como sempre, foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui mais uma vez. Um grande abraço do professor Rony Kozer.